O doutor Tiago Vieira me enviou uma mensagem dizendo: viu a última do governo? E eu disse que não. E o que ele me enviou me revela mais uma vez o óbvio. Esse governo mostra claramente que não é contra a religião, é contra a fé cristã. Eu vou te mostrar, baseado no que o próprio Tiago Vieira me enviou aqui, como que nós cristãos estamos aos olhos deste governo, e você vai ver. É uma perseguição explícita já contra a nossa fé. Não escondem mais. É um vídeo muito importante. Curta, comente e se inscreva. Bora para mais um vídeo. Primeiro quero agradecer ao Dr. Tiago Vieira, ao seu companheiro, Dr. Jean Regina, pelo trabalho primoroso que eles têm feito na defesa da liberdade de expressão e do direito religioso. Vamos lá! Há poucos meses, o Conselho Federal de Psicologia emitiu a Resolução 7/2023, que estabelece normas para o exercício profissional em relação ao caráter laico da prática psicológica. No artigo 3º diz que o profissional de psicologia está proibido de associar conceitos, métodos e técnicas da ciência psicológica a crenças religiosas. Como o Dr. Tiago Vieira e o Dr. Jean Regina explicam, esta vedação, entre outras constantes do documento, tende a praticamente vedar a associação entre um profissional da psicologia e seu vínculo religioso, banindo da arena pública esta que é uma dimensão essencial da vida humana. Ou seja, não pode se identificar como religioso, não pode associar técnicas à religião, não pode construir argumentos religiosos aliados à visão científica para a promoção do bem-estar psíquico, essa coisa alma, que é uma coisa imaterial. Não pode ter na religião um aliado à saúde mental. Afinal, a religião, nesta visão, não pode ser fonte de cura, explicam os doutores. Os doutores explicam no artigo que isso tem muito a ver com a Revolução Francesa, e eu concordo, e aqui é um comentário meu, né? A Revolução Francesa foi um movimento eminentemente ateu. Eles viram a religião como inimiga. No livro Pureza Fatal, é dito que Robespierre, ele fez um agradecimento a Deus e pronto, gerou discórdia entre os jacobinos. Um jornal escreveu o seguinte: ele teve a audácia de dizer entre os jacobinos que acredita na existência de Deus. Então tá ok. Religião não pode ajudar a lidar com a alma humana, com a psique, a prover cura da alma. Quer dizer, depende da religião. Pois se for religião de matriz africana, aí pode. O Conselho Nacional de Justiça emitiu a Resolução 715 de 20 de julho de 2023, que dispõe sobre as orientações estratégicas para o plano plurianual e para o Plano Nacional de Saúde provenientes da 17ª Conferência Nacional de Saúde e sobre as prioridades para as ações e serviços públicos de saúde aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde. E o que eles dizem? Que religiões de matriz africanas podem prover, sim, cura aí para a alma, obviamente. Vamos lá, vamos ver o que eles estão dizendo. Reconhecer as manifestações da cultura popular dos povos tradicionais de matriz africana e as unidades territoriais tradicionais de matriz africana. Terreiros, terreiras, barracões, casas de religião, etc. Como equipamentos promotores de saúde e de cura. Note aqui, promotores de saúde e de cura, complementares do SUS, no processo de promoção da saúde e primeira porta de entrada para os que mais precisavam e de espaço de cura para o desequilíbrio mental, psíquico, social, alimentar e com isso respeitar as complexidades inerentes às culturas e povos tradicionais de matriz africana, na busca da preservação, instrumentos esses previstos na política de saúde pública, combate ao racismo, à violação de direitos, à discriminação religiosa, dentre outras. Ou seja, as religiões não podem colaborar com a saúde pública, lembra que a gente viu lá atrás? Mas, agora, de acordo aí com o Conselho de Justiça, mas as religiões de matriz africana aí podem. Como os doutores Tiago Vieira e Jean Regina perguntam, eles dizem o seguinte: com base em que o Estado reconhece uma como espaço de cura e a outra não? Como que isso se dá? Nós temos visto a cada dia manifestações explícitas de ódio contra a fé cristã. É impressionante como que não escondem mais. Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso. Aquele em que um membro lá do PT fala explicitamente sobre eles drenarem as forças dos cristãos. Esses dias eu fiz um vídeo sobre uma pessoa do movimento LGBT dizendo: olha, o grande problema do movimento LGBT é a religião cristã. Explicitamente, eles não temem mais. Historicamente, os movimentos revolucionários sempre viram a religião como o inimigo mais terrível contra os seus projetos de poder. Desde a Revolução Francesa, a mãe de todos os regimes
totalitários até os regimes fascistas, nazistas e comunistas do século passado. Marx dizia que a religião era apenas um elemento do que ele chamava de superestrutura, que era utilizado para manter os operários em escravidão. Na União Soviética, houve um plano claro de extinção da religião. O clero foi privado de seus rendimentos, as igrejas foram espoliadas e seus prédios acabaram se tornando prédios públicos. Junto a isso, a educação religiosa foi banida e os feriados religiosos foram convertidos em dias de festas comunistas. Membros das Forças Armadas comunistas saquearam igrejas e mosteiros, atacaram procissões, além de assassinarem bispos e padres. Em 1918, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, sob o governo de Lenin, implementou uma política de separação entre igreja e Estado, que significava que todas as propriedades da igreja, incluindo mosteiros, obras sociais e até itens de liturgia, fossem nacionalizados sem compensação. Sacerdotes, monges e freiras, especialmente os que se opunham ao regime, foram levados para o Gulag e muitos foram executados. Das quase 1.200 igrejas católicas que existiam em 1917, apenas 2 ainda estavam ativas em 1941. Ou seja, a perseguição aos cristãos era uma política de Estado. Agora, criando leis que impedem a fé cristã de agir no cenário público e privilegiando religiões de matriz africana, não tem como negar o fato de que estamos vendo algo muito parecido com aquilo que aconteceu lá na União Soviética. E nem tem como dizer que estamos bolando uma teoria da conspiração. Tá aí, ó, eu mostrei para você as 2 leis aí. É claro, o repúdio governamental contra a fé cristã. São tempos sombrios. Nada que a Bíblia não tenha dito já para nós há muito tempo que seríamos perseguidos. Aqueles que são fiéis sempre serão. Agora, o que a gente precisa é ser corajosos. Nós precisamos ser corajosos. Que Deus levante homens corajosos, porque os tempos, os dias são maus.